Alô, amigos da Rede Notícias, que tem prazer de cumprimentá-los, Ayrton Marques, Rede Notícias, a sua web informativa. Estamos em Santo André, junto com a secretária de Educação da cidade, a professora, a doutora Dina Zexer. Bom dia, um abraço. É um prazer estar aqui hoje, podendo conversar um pouco, não só sobre a minha vida política, mas também sobre a minha área, que é a educação. Educadora, doutora, a senhora também foi vice-prefeita, né? Estou me lembrando, em 2008 a 2012, se me fala em memória, né? Também um bom momento, a senhora também está ajudando demais a cidade, hoje voltando, né? Com essa bandeira de melhorar a educação, enfim, olhar, né? Com o raio-x da cidade, é importante, com a sua experiência e conhecimento para a cidade de Santo André. Realmente, eu não queria que meu marido saísse candidato, mas aí ele acabou me convencendo. Quando ele foi para deputado estadual, que ele foi 3 vezes, depois ele foi secretário de Estado, né? Secretário de Esporte e Turismo, ele falou, olha, tem que ter alguém em Santo André que possa realmente atender os munícipes de Santo André, porque eu fico em São Paulo. Então ele vinha uma vez por semana, ele atendia em Santo André, e o restante era eu que fazia todas as visitas, todo o trabalho dele em Santo André. E com isso eu acabei me elegendo vereadora. Agora, depois eu não perdi mais, eu fui 4 vezes vereadora, 16 anos, depois eu saí candidata a vice-prefeita, nós ganhamos também, né? E aí, quando na última campanha, que era para a renovação da prefeitura, nós perdemos, e aí eu resolvi que para mim eu já tinha, durante 20 anos, ajudado a cidade. Eu achei que sim, que eu tinha trabalhado bastante, eu acho que eu tinha oferecido tudo que eu podia oferecer para a cidade, e resolvi não sair mais candidata. Nem eu e nem meu marido, que também ficou durante 20 anos. Aí, quando foi agora nessa nova eleição, o nosso prefeito Paulo Serra me convidou para assumir a Secretaria de Educação, o que eu acabei aceitando, e estou aqui agora enfrentando as nossas difíceis tarefas na Secretaria de Educação. Realmente, com conhecimento, e é importante dizer. Educação, secretaria, enfim, eu estou lembrando do ensino infantil, estou lembrando de creches, os temas importantes também, né? Muita coisa para se fazer e também para se falar, né, professor? Acho que é importante a senhora também, né? Bom, na nossa Secretaria de Educação, nós encontramos, assim, um problema muito difícil, que foi um déficit de 41 milhões, e que realmente nos assustou no começo, porque como trabalhar com tanto déficit, né? Mas nós estamos conseguindo contornar, nós estamos conseguindo levar a educação ao nível que ela precisa chegar. Ainda não chegamos lá, mas nós vamos chegar. Nós temos em Santo André 33.700 crianças, entre creche, EBF, EJA, sem considerar os CESAs, né? Então, assim, na creche, por exemplo, nós temos 8.700 crianças de 0 a 3 anos, 17.500 de 4 a 5, né? E a gente vai... E depois nós temos assim, porque o nosso fundamental, ele só vai até o quinto ano, né? Então, são crianças que vão de 5, 6, algumas até 10 anos, porque às vezes a criança não consegue passar, tem algum tipo de problema, né? Nós temos também na educação, não podemos esquecer, 980 crianças com deficiência. E isto é uma dificuldade, porque com a nova legislação, elas têm que se integrar às salas de aula. E para isso você precisa que as professoras e também os auxiliares estejam preparados para lidar com esses casos, porque são muito difíceis. A prefeitura tem umas peruas adaptadas de acordo com cada caso, ela leva as crianças e traz as crianças. Não só as crianças deficientes, também as nossas crianças que moram a mais de 1 quilômetro
das escolas tem o ônibus da prefeitura gratuitamente, né? E que leva as crianças e busca as crianças também. Hoje nós temos mais ou menos 98 entre ônibus e peruas e algumas terceirizadas, né? Dentro desses ônibus e peruas, você obrigatoriamente tem que ter um agente, né? Para poder cuidar, porque como é que você pode deixar a criança de 3, 4 anos dentro de um ônibus só com o motorista? Não pode. Então você precisa ter esse cuidado, o cuidado com as cadeirinhas, né? Com os cintos, tudo isso. Então, assim, a prefeitura hoje, ela tem 51 unidades escolares de MEF. Aí nós temos também 21 creches com horário integral, não, desculpe, 18 creches com horário integral, que são as conveniadas. E da prefeitura são 21 creches, sendo que nem todas são em período integral, que é uma meta que nós queremos atingir. Porque é muito importante a criança ficar no contraturno. Por quê? Porque no contraturno você tem criança que às vezes não consegue aprender dentro da sala de aula, e no contraturno as professoras conseguem trabalhar com 2, 3, 4, 5 crianças, e é mais fácil de conseguir ajudar essas crianças, né? Nós temos 6 centros comunitários, nós temos o Sabina, que agora voltou a funcionar, que também é um parque escola, porque as crianças são levadas para o Sabina e lá é transformado num laboratório. Como nós não podemos ter em todas as escolas, elas são levadas, ficam lá, tem as aulas lá, né? Então, isso é muito importante. Tanto é que até o próprio Tribunal de Contas aceitou esse trabalho, que é muito interessante, e é o que a criança visualiza. Porque você ficar sempre dentro de uma sala de aula, hoje isso não é mais moderno, vamos dizer assim, sabe? Hoje você precisa levar as crianças, levar num planetário, levar para conhecer, por exemplo, o nosso estômago. Lá nós temos, você entra pela língua, você vai passando por todos os caminhos, até você sair do outro lado. Então são coisas que gravam nas crianças muito mais do que uma sala de aula. Claro que precisa da sala de aula também, né? Nós temos 6 centros, né? Nós temos o centro do professorado, que é o centro que fica lá onde as professoras se reúnem para terem aulas, né? Elas têm aulas, a gente estimula que façam um curso superior. Nós temos 97% dos nossos professores com curso superior. 97%. Nós temos o Parque Escola, que atinge mais as crianças no setor ambiental, né? Com plantas, tem peixes também, as professoras conseguem mostrar para que elas servem, como se cultiva. Então é muito importante. Nós temos biólogos lá que acompanham essas crianças, né? Sabe que muitas vezes eu vejo, né, chamada de jardinagem, a vontade de fazer, conhecer, mexer na terra, que é uma terapia, não há dúvida nenhuma. Vamos para um intervalo comercial, a gente já retorna com a professora, secretária, né, foi vereadora, vice-prefeita, enfim, né, trabalha por Santo André, 24 horas e mais, né, por que não? Então, a gente já retorna com você aqui na entrevista na RN, a web informativa. Né? Eu sempre até brinco com educação e de esporte, enfim, que também milito na área de esportes. Nós falávamos sobre a questão da creche. Eu estou lembrando que nós estamos no mês de maio, está chegando, está acabando o outono, vai chegar o inverno logo logo, os uniformes para, né, essa nova, né, estação do ano, enfim, queria que você ficasse à vontade com relação a isso e, sem dúvida, né, informação também para poder colocar ao nosso telespectador, o nosso internauta, o webnauta. Bom, para falar sobre os uniformes é muito interessante, porque assim, nós conseguimos quase que um milagre, porque como a prefeitura não estava pagando ninguém queria vir para fazer nada. Você chamava todas os fornecedores não compareciam, nem para a saúde, nem para a educação, nem para nada. As licitações davam vazias, né? Então, nós conseguimos
fazer os uniformes de verão. Eles foram todos entregues e agora nós já também estamos terminando até o fim de maio a entregar o uniforme de inverno. Muito bonito, muito bem feito e muito bem acabado. E as crianças gostaram bastante. Também a qualidade, porque ela realmente esquenta um pouco, sabe? É bem interessante. Agora, nós tivemos no comecinho, assim que nós assumimos, havia uma compra de material escolar, né? Lápis, borracha, caderno, aquelas coisas. Só que como eles não pagaram, e eles compraram em junho do ano passado, a empresa entrou com uma notificação extrajudicial para a gente devolver o material. Mas como devolver? Não tinha tempo hábil de comprar novamente para poder oferecer para os alunos. Então, o que nós fizemos? Entramos num acordo com a empresa e entregamos o material no primeiro dia de aula. Que é o que deveria ser sempre feito. E que é de difícil. Eu tenho que começar agora com as licitações para poder, no primeiro dia de aula do ano que vem, poder entregar o uniforme e o material escolar. Uma outra coisa também é a alimentação. Nós estamos fazendo um trabalho muito interessante para a alimentação infantil, porque hoje nós temos muitas crianças obesas. Nós tivemos uma reunião essa semana e esse movimento justamente para você evitar que as crianças comam coisas saudáveis, mas que não engordem. Porque hoje a população já está com sobrepeso muito grande, né? Então isso está sendo muito bem cuidado. Na outra administração, eles foram obrigados a praticamente servir um suco e uma fruta, porque também já não tinha mais como pagar, o que é muito triste, né? Porque muitas das crianças precisam mesmo dessa alimentação, né? O governo federal, ele manda uma verba para a construção de creches. E a prefeitura paga a diferença do valor da creche. Depende do tamanho. É um convênio. Assim, então, eles ofereceram 10 creches e o governo anterior assumiu só 5. Agora, com o nosso prefeito, Paulo Serra, foi a Brasília e conseguiu trazer novamente para nós essas outras 5 que haviam sido perdidas, porque quando você não dá o retorno, é simplesmente cancelado, né? Agora, que nós temos falta de creches, nós temos consciência disso, mas estamos trabalhando justamente para conseguir, se não tudo, porque é praticamente impossível, mas pelo menos chegar a 50% do atendimento das creches. Isso por quê? A demanda, a população muda. Então, às vezes, você tem uma creche em determinado lugar que hoje já não tem mais aquela necessidade de creche. E o governo não te permite que você coloque uma MEF no lugar. Então, esse é o nosso grande dilema. Mas nós temos essas creches conveniadas, nós vamos tentar ampliar as que puderem, né? Que são 18 creches. Nós temos 21, estamos construindo essas 5, né? E pretendemos dar continuidade às outras, só que talvez deva ter um estudo para poder ver onde é que essa demanda está atualmente. Porque quando você faz, por exemplo, você faz há 2 anos atrás, 3 anos atrás, essa demanda muda. Hoje, por exemplo, nós temos falta de vagas ali onde estão os ciganos, que hoje tem os haitianos também, o Tinga, nós temos na Praça Chile. Então, são locais que precisam realmente dessa ajuda, talvez nem na construção, talvez na ampliação da própria escola para poder atender esses alunos. Mas eu acredito que a Secretaria está se esforçando ao máximo para conseguir chegar a esse objetivo, não só esse objetivo, mas também com relação aos nossos professores, para que eles realmente tenham, como estão tendo regularmente, cursos de atualizações. Nós temos várias metas que nós pretendemos alcançar, inclusive a maioria delas com os professores, porque a gente precisa que o professor esteja preparado. Se ele não estiver preparado, não adianta. E como nós temos muita gente se aposentando hoje, pessoas que trabalharam a vida toda aqui na prefeitura, 30 e poucos anos,
Então, essas novas professoras que estão entrando e que muitas vezes também trabalham em outros locais, precisam ter a nossa maneira de trabalhar, entender e acompanhar para poder transmitir para as crianças, né? Que o mais importante é que a criança aprenda realmente. Até o ano passado, quando foi feito uma avaliação Brasil, nós tivemos crianças de terceiro ano que não estavam conseguindo escrever e nem ler. E isso não vai acontecer mais, vocês podem ter certeza. Nós vamos trabalhar muito. Elas têm que sair de acordo com a legislação, de acordo com as necessidades. Do primeiro ano, ela já tem que estar sabendo, começando a ler. Pela gentileza, pelo seu tempo, que é precioso, é importante trabalhar para a educação. E nós estamos torcendo, né, de bandeira na mão do Escudo de Santo André. Muito obrigado, né, e sucesso. Olha, eu é que agradeço a vocês a oportunidade de estar informando um pouquinho a nossa população de Santo André, como que está indo a nossa educação. Foi um prazer e uma grande honra poder falar com vocês e com toda a nossa população. Né, que a Rede RN está aí com você, a web informativa com informações e acontecimentos, e ele, claro, né, o nosso craque da imagem aí, né, Marcelo Ritt. Um abraço de Ayrton Marques, até a próxima.